Os caras mudaram a estratégia. No começo eles diziam, não vamos participar, Bolsonaro vai ficar lá na sede do PL, a gente vai acompanhar isso pela televisão, como todo mundo e tudo mais. Só que hoje, de manhã, começou a aparecer os aloprados todos, o próprio Bolsonaro foi lá presente no local, se fez fotografar, deu entrevista, vamos acompanhar e tudo mais. Os deputados extremistas, os bolsonaristas também foram para lá, mudaram a estratégia. Vamos demarcar território. A ideia é tentar passar uma imagem de que o Bolsonaro está lutando por algo que é o bem da nação, que ele está fazendo algo com coragem, que ele está enfrentando os seus algozes, aquela conversinha que a gente já está acostumado, que a gente já sabe como é. Só que deu muito errado mesmo. Eu quero primeiro mostrar para você a entrevista de quando eles chegaram lá, os aloprados todos chegaram lá para tentar desviar a atenção, porque a ideia é desviar a atenção também da própria imprensa. Então você percebe que eles chamam a atenção da imprensa, começam a dar entrevista, começam a fazer as coisas, porque é importante que eles sejam notícia e não o que está sendo debatido e o que está sendo colocado dentro dessa ação de hoje. Então quando eles chamam a atenção, eles desviam o foco. Esse foi o momento em que o Zucco e os aloprados chegaram para tentar entrar lá no local onde estava sendo feito o julgamento. Você vai ver o que aconteceu. Difícil para entrar. Agora sair de novo, então só espero o Maurício chegar aqui, o Sanderson, Colom, tá todo mundo aí? Bem, bom dia. Na verdade nós estamos aqui, eu acho que vocês já viram que o presidente Bolsonaro também se encontra presente, porque a gente ainda tem um suspiro de esperança que a justiça prevaleça. Todos da imprensa, eu quero parabenizar a imprensa que está cobrindo o evento, eu quero que a imprensa raciocine e avalie o cenário atual no nosso Brasil. E aqui nós não vamos ficar lacrando, que sei que tem emissoras que querem realmente desgastar a figura. Mas eu pergunto para vocês, Elisa Matsunaga, que esquartejou o esposo, ser condenada a 16 anos. E mulheres com bandeiras, com bíblias, serem condenadas a 17 anos. Qual o critério? Golpe? Que golpe? Quem estava à frente do golpe? Qual é a instituição? Exército, Marinha, Aeronáutica? Não. Então nós estamos aqui diante de um evento político. Por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha a sua necessidade clara de fazer justiça, hoje nós estamos aqui para ver a justiça que será feita, baseada numa dita, ação da PGR, que trabalha 11 delações de um colaborador ameaçado, que é o Cid, delações diferentes da primeira à 11ª, e nesse sentido que nós estamos aqui tem os deputados da liderança da oposição, vários deputados querem estar presentes, mas nós temos limitação no espaço, mas ficaremos hoje e amanhã, para realmente enxergar e aprender que direito eles querem ensinar para a sociedade brasileira. O mundo está atento no dia de hoje ao que vai acontecer. Vamos entrar, vamos fazer acontecer, só que não deu certo. Ninguém entrou. E tem um motivo para isso. O STF precisou fazer um esquema de segurança muito apurado, porque havia uma série de ameaças, inclusive ameaças terroristas, e de gente que, de certa forma, está muito insatisfeita com tudo que está acontecendo. Então eles armaram um esquema de segurança e, obviamente, só entrou aqueles que estavam diretamente ligados aos trabalhos que estavam hoje sendo apresentados naquele momento. São 7 os indiciados de hoje. Hoje existe a possibilidade desse processo terminar, mas a ideia é o seguinte: vamos tratar apenas daqueles que estão sendo agora, nesse momento, o foco da atenção nesse momento do processo. Então não tem essa. Quem não está dentro do esquema não está dentro. Pode ser deputado, pode ser o que for. Aconteceu uma baixaria enorme que eu vou mostrar daqui a pouco para você. Mas aqui eu vou trazer um momento em que o Sanderson, o deputado Sanderson do PL do Rio Grande do Sul, ele percebe que não ia dar certo e foi barrado, olha só. Nós estamos aqui justamente para assistir, acompanhar como deputado federal, afinal de contas o STF é uma justiça federal,
e não permitiram que os deputados federais acessassem a sala de julgamento. Os senhores tinham passado o nome para entrar aqui ontem? Porque tinha uma lista hoje de manhã. Não, nós como deputados federais, né, e fiscais de todos os servidores públicos federais, e o ministro do STF é um servidor público federal, nós tínhamos que ter sido recebidos aqui com toda espírito de democracia quando não fomos. Então os deputados federais aqui, todos da banda da direita, foram rejeitados. Mas não tinha espaço. Não são os deputados da banda da direita, como ele está falando. É qualquer deputado que quis entrar lá. Qualquer um. Não teve deputado, ou seja, da banda da esquerda que entrou. Não foi assim que aconteceu. Ninguém entrou. Só entraram os advogados, obviamente aqueles que estão diretamente ligados ao que está acontecendo hoje. Os deputados não tem nada que entrar lá. Eles deram baixaria, mas antes disso eu vou trazer para você o Gayer, que ficou muito insatisfeito e também deu o seu chilique na internet, olha só. Olha um absurdo que está acontecendo. Nós tentamos vir aqui para acompanhar o julgamento desse teatro, né, dessa perseguição que está acontecendo contra o Bolsonaro, e simplesmente os parlamentares foram impedidos de entrar no tribunal, no plenário, para poder acompanhar a votação. Tem cabimento uma coisa dessa? Nós fomos impedidos de entrar no Superior Tribunal Federal como deputados federais para acompanhar o julgamento do líder honorário do nosso partido. Mas está tudo tranquilo, tá? A democracia está prevalecendo, pode ter certeza que todo o processo judicial está sendo seguido à risca. E não se preocupem não, pessoal, a nossa democracia está pungente. Isso é um absurdo que está acontecendo, pessoal, um absurdo. O Gayer, com seu semi-analfabetismo de sempre, né? Pungente, né? Não é ponjante, é pujante, né? E todo irônicozinho, mas tomou na orelha, não pôde entrar, né? E aí segue o processo. Eu vou trazer agora para você um trecho do voto do Alexandre de Moraes, que, a meu ver, foi perfeito. Vai ser muito difícil que as pessoas contestem esse voto, porque foi profundamente técnico o voto do Alexandre. É impressionante como que ele foi detalhado em vários aspectos, olha só. A organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Objetivo que, buscado com todo empenho e realizações de atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. As ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no 8 de janeiro de 2023. Ato final voltado à deposição do governo eleito e à abolição das estruturas democráticas. Os denunciados programaram essa ação social violenta com o objetivo de forçar a intervenção das Forças Armadas e justificar um estado de exceção. A ação planejada resultou na destruição, inutilização e deteriorização de patrimônio público, incluindo bens tombados. Todos os denunciados, diz a Procuradoria-Geral da República, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuíram de maneira significativa para
para o projeto violento de poder da organização criminosa, especialmente para a manutenção do cenário de instabilidade social que culminou nos eventos nocivos. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você os detalhes sobre os crimes do Bolsonaro apresentados pelo Alexandre de Moraes, mas eu quero trazer também um trecho da fala do Gonê para você, PGR, Procuradoria-Geral da República, ou Procurador-Geral da República, olha só. A organização criminosa preparou material sabidamente inverídico sobre as urnas eletrônicas para divulgação em live realizada em 4 de novembro de 2022. Postergou a divulgação do relatório de fiscalização das Forças Armadas, que atestava a rigidez do processo eleitoral. E quando o relatório foi finalmente dado ao conhecimento geral, providenciou que o Ministério da Defesa lançasse imediatamente nota oficial, buscando minimizar as conclusões do documento. Ordenou a emissão de nota oficial a favor da liberdade de expressão em 11 de novembro de 2022, visando a dar aos apoiadores do golpe a aparência de que as Forças Armadas acolhiam e incentivavam os acampamentos espalhados pelo país. Nesses acampamentos, pedia-se insistentemente uma intervenção militar ou intervenção federal, eufemismos para a ruptura pela força do regime constitucional. Vale dizer, golpe. Gonê também apresentando de forma muito técnica a sua fala e realmente eles mostrando ao que vieram, né? Dificilmente nós vamos ter um caminho diferente daquele que estão sendo apresentados pelos votos que a gente viu até aqui. É importante a gente dizer também que as próprias defesas de todos aqueles que se apresentaram hoje, a gente tem que levar em consideração que eles foram muito respeitosos também, mostraram a gravidade do 8 de janeiro, a gravidade de todos os atos que foram levantados, o respeito inclusive ao próprio Alexandre de Moraes, fizeram defesas técnicas. Olha, o negócio é grave, mas o meu cliente, não, o meu cliente tem que sair desse negócio aí, o meu cliente está fora dessa coisa. Eu vou depois trazer detalhes específicos, mas vamos aos crimes do Bolsonaro. Presidente, trata-se aqui de denúncia oferecida em face de Jair Messias Bolsonaro pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público, deterioração de patrimônio tombado, observadas ainda as regras do concurso de pessoas e concurso material. Logo no início também foi pedido para o Alexandre de Moraes que fosse adiantada a fala do Mauro Cid. Tiveram também alguns pedidos em relação ao Alexandre de Moraes. Ele coloca um tutorial, né? Ele ensina a defesa em mais um show, né? Ele deu um show hoje. Hoje é o dia dele, né? Ele sabe que as atenções vão estar sobre ele e aqui é um momento em que ele coloca esse tutorial para a defesa. Olha só. Defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro requereu a suspensão e devolução do prazo até que a defesa tivesse acesso à integralidade da prova, a intimação da autoridade policial para que constatasse elementos angariados não foram fornecidos à defesa, a devolução do prazo, suspensão do prazo de 83 dias, e subsidiariamente prazo em dobro. Indeferir o requerimento formulado pela defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro, uma vez, e consta no relatório aqui a íntegra da decisão, uma vez que o amplo e integral acesso aos elementos de prova já documentados e que foram utilizados pela Procuradoria-Geral da República no oferecimento da denúncia, já estava garantido a todas as defesas. Bem como autorizei, já havia autorizado excepcionalmente e antecipadamente, inclusive, o acesso à colaboração premiada. Indeferir os pedidos de concessão de prazo de 83 dias ou prazo em dobro, uma vez que não há previsão legal para tanto. Ainda, presidente, indeferir o pedido formulado pela defesa em relação à ausência de provas, ausência de acesso a provas, inclusive em despacho realizado no dia de 26 de fevereiro de 2025, no Salão Branco dessa Suprema Corte, com o advogado
de Jair Messias Bolsonaro, que não teria tido acesso à comunicação entre Mário Fernandes e Mauro César Barbosa Cid, detalhei na decisão, inclusive indicando o acesso, onde estava o acesso, repito, utilizado e juntado nos autos e utilizado pela Procuradoria-Geral da República para o oferecimento da denúncia. E transcrevo no relatório todo esse acesso, um tutorial de acesso às provas que a defesa disse não ter tido acesso. Da mesma forma, em 25/2/2025, a defesa de Walter Souza Braga Neto fez os mesmos requerimentos, tanto em relação a um suposto a inexistência de um suposto não acesso, não acessibilidade às provas, quanto de uma devolução do prazo ou prazo em dobro. Da mesma forma que os mesmos fundamentos em deferir, consta no relatório detalhadamente as questões de indeferimento, que deixarei de ler, presidente, uma vez que essa é uma das teses defensivas e, no momento adequado, na votação, eu detalharei mais especificamente. Aquela lapada, né? Aprende a fazer. A Carmen Lúcia também fez uma correção à defesa do Augusto Heleno, que associou a ABIN às urnas eletrônicas. E foi um erro grave ali, e ela faz a correção, olha só. Pois não, ministra Carmen Lúcia. Eu pedi ao relator se eu poderia fazer uma pergunta apenas para saber se o que eu anotei de uma fala... Ministro Alexandre. Por favor. Apenas porque Vossa Excelência disse que é dever da ABIN apurar a segurança e a fiscalização das urnas no processo eleitoral. É essa frase que Vossa Excelência, que eu anotei aqui, é essa frase de Vossa Excelência? Eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da ABIN, cuidar, zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania Vossa Excelência do Estado. anotou urnas, e urnas são de outro poder. Perdão, Excelência. Apenas só para ter certeza do que eu anotei, do que os senhores advogados falam. Muito obrigada. Não tem nada a ver com urna eletrônica, a ABIN, não. Vou trazer aqui agora para você um trecho da defesa do Mauro Cid, e aqui a gente está vendo os advogados defendendo os seus clientes, dizendo, ó, tudo aí é sério, é grave, mas somente o Mauro Cid não tem nada a ver. Então tira o Mauro Cid dessa história, inclusive reconhecendo o crime dos outros. Mas dizendo, olha, eles cometeram um crime, mas o Mauro Cid não, olha só. Fazemos uma singela sustentação, destacando a responsabilidade do Mauro Cid dentro desses fatos, dentro das circunstâncias que ele se viu envolvido, e tinha que se desincumbir. Nessa circunstância, com o delator, ele está realmente protegido. Nós não temos necessidade de estender a sustentação. Ele cumpriu com o seu dever, tem o direito de receber o que merece, que já está sendo concedido. E dessa forma, nós sustentamos rapidamente, dizendo que esperamos a absolvição dele, ou, no caso, até a recusa do recebimento da denúncia que está sendo iniciada. A absolvição será mais adiante. E dessa forma, nós não ocuparemos mais espaço, não ocuparemos mais tempo. Apenas pedimos, Excelência, que seja reconsiderado o recebimento da denúncia em relação ao CID, que prestou a sua formação, cumpriu com a sua missão, com a sua ministério, com a sua missão e cumpriu com o seu dever. Então, dessa forma, sem querer ocupar mais espaço de tempo, nós pedimos que seja recusado, seja não recebida a denúncia em relação ao Mauro Cid pela circunstância que ele de colaborador. Muito obrigado, Excelências. O Mauro Cid não, os outros podem ter cometido crime, o Mauro Cid não. Tem a defesa do Augusto Heleno que fez a mesma coisa, inclusive a defesa do Augusto Heleno reconhece que houve uma organização criminosa. Não, teve sim, teve organização criminosa, só que o Augusto Heleno não tem nada a ver com isso, tá? Ele não faz parte da organização não, olha só. Eu trago aqui a questão da necessidade de rejeição da denúncia com relação ao senhor Augusto Heleno por sua inépcia e falta de justa causa. Vamos analisar, primeiramente, o que a Procuradoria-Geral da República traz, ministro Luiz Fux, contra o senhor Augusto Heleno. Primeiro, que ele teria participado de uma live no dia 29 de julho de 2021. E aqui participar, senhores, é tal qual os servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou quieto. O Augusto Heleno não falou absolutamente nada e não se manifestou.
E a Procuradoria-Geral da República aponta que esse é o primeiro elemento a comprovar que Augusto Heleno faz parte da suposta empreitada golpista. Ademais, ele aponta que as anotações que foram encontradas nessa agenda, que não tivemos acesso, repise-se, seriam, abro aspas, adotadas pelo grupo criminoso. Onde está isso? Onde que a agenda foi um documento crucial, ministro Luiz Fux, para a formação do grupo criminoso ou para a articulação deste suposto grupo criminoso? Não há. Não tem uma comprovação nos autos que fale que esta agenda foi o documento. Não há um depoimento, não há uma conversa de áudio, não há uma ligação, não há um WhatsApp, um e-mail, não há nada. Isso é, com todo respeito ao professor Paulo Gonet, uma ilação do Ministério Público. As defesas muito técnicas e cada um defendendo o seu cliente. Todo mundo tá deixando o Bolsonaro na chuva aí. Olha, vocês querem prender um Bolsonaro? Vocês que prendam o Bolsonaro aí. Só tira o meu cliente dessa história. Então, realmente, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, inclusive para o Bolsonaro, em relação às defesas como um todo. Eu vou trazer aqui o momento em que o Coelho, o ex-desembargador, o Sebastião Coelho, ele começa a gritar e dá um show. Ele foi preso, depois solto, né? Mas ele foi apreendido, foi preso lá no momento, por desacato e tudo mais. Nesse momento aqui, estava tendo a fala do Alexandre de Moraes e é o momento em que se escuta ao fundo a gritaria do Sebastião Coelho, olha só. Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório, presidente. Depois de aguardar mais de 1 hora aqui, com toda a gentileza do segurança, que não tem nenhuma responsabilidade, insisti e me deixaram entrar. A segurança interna, eu cria que iria para a sala de sessões. A segurança interna me botou numa sala da segunda turma, onde tem umas 5, 6, umas 10 pessoas no máximo, um plenário vazio. Eu e o doutor Edson, que nós não somos crianças, demos um jeito e chegamos na porta da primeira turma. Chegando lá, vários seguranças não nos permitiram entrar. Olhei vários lugares vazios dentro daquele plenário da primeira turma. E os advogados do processo não foi permitida a entrada. Isso me causou uma grande revolta, porque a defesa, junto com o acusado, é o principal no processo. E o advogado não foi permitido a entrada. Para ver no telão, eu viria da minha casa, que é o que eu vou fazer agora. O Sebastião Coelho gritando lá no fundo, né? Foi preso, depois teve que assinar lá um boletim e tal, né? E foi solto por desacato. Outro que também deu show lá e começou a falar alto lá dentro foi o Coronel Meira. Ele que é do PL de Pernambuco e começou a dar carteirada lá, também não deu certo, né? Porque foi barrado de qualquer jeito, falou uns palavrões, berrou lá dentro e não entrou do mesmo jeito, olha só. Tava lá, pô, dá ele pra puta que pariu, pô. Não, sou coronel, sou deputado, tem que me respeitar nessa porra. Ou me respeita ou me respeita. Ô, metendo aí com um galinheiro lá em cima, amigo, quarto andar, não, já tá lotado. Já tá lotado. Vai se fuder, pô. Eu sou coronel, eu sou deputado, grande porcaria. Você é um entre os 513 e não tem nenhuma diferença o fato de você ser coronel. Aquela coisa de dar carteirada, né? Se deu mal, não entrou. Eu acredito que quem vai entrar agora, o pessoal tá fazendo um vídeo da mansão do Bolsonaro, né? Que ele vai entrar. Ele talvez vai entrar nessa mansão e eu achei muito interessante esse vídeo. Quero trazer para você. Veja imagens exclusivas da mansão que o Bolsonaro vai morar esse ano. São vários quartos e todos com banheiro dentro. O nosso capitão nunca mais vai querer ir para os Estados Unidos. Vai ter até lugar para jogar futebol com os filhos e com amigos. Leva chuteira Bozo. Olha a alegria dele. Faz arminha. Hoje está sendo um dia marcante.
Só para descontrair um pouco, né? A gente está acompanhando todos os detalhes para você. Tudo o que vai acontecer, nós vamos trazer em minúcias, exatamente como a gente está trazendo nesse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou desses políticos bolsonaristas que mudaram a estratégia e tentaram invadir lá para fazer pressão e foram todos barrados lá, barrados no baile. O que você acha a respeito disso? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, é muito importante. A sua inscrição no canal é fundamental. Se inscreva no canal. Aproveite a nossa dica que a gente sempre tem aqui, que é a dica da renda extra. Apenas com o seu celular você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter esse dinheirinho a mais aí todo mês para você. R$300, R$500, R$1.000, vai depender do tempo que você se dedicar ao trabalho. Mas você vai ganhar um dinheirinho a mais nessa renda extra na profissão do futuro, apenas com o seu celular, e você já pode começar a ganhar esse dinheirinho. Eu mesmo vou explicar tudo para você, eu explico tudo. É só você entrar no primeiro comentário fixado, aí tem um link, nesse link você vai direto pro WhatsApp. É só você clicar nesse link, você vai pro WhatsApp e aí eu explico tudo para você, todas as suas dúvidas, tudo aquilo que você quer saber. Você não precisa pagar nada para você matar a sua curiosidade, tá? Depois você decide se você quer entrar ou não para essa escola de negócios. Muita gente tá tendo a sua renda extra. Primeiro comentário fixado. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Todos os dias a gente trabalha para você e o que a gente pede, dê um suporte para que a gente continue. Seja membro aqui do canal. A gente está aqui terminando o mês de março e a gente precisa bater a nossa meta de membros. Avalie a possibilidade de você dar essa força para a gente. Ajude a gente aqui, tá bom? Eu agradeço as pessoas que sempre estão junto conosco. Seja membro aqui do canal, vá participar do nosso grupo especial do WhatsApp aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, todos os detalhes sobre tudo que está acontecendo hoje. Salve progressistas, eu sou o Clayson e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse aqui, ó, que tá bem legal.